Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ezequiel, eu sou aluno do 8º período de História da Universidade Geraldo de Biase e hoje eu vou falar um pouco mais para vocês sobre a redemocratização no Brasil, mais especificamente aí sobre a Direta Já, né? E esse movimento, a Direta Já, foi um movimento político, foi suprapartidário, né? E foi em defesa do retorno das eleições diretas para presidente da República, tendo o seu início aí em maio de 83, o que resultou aí numa série de comícios nos primeiros meses de 1984, né? E para recordarmos, né, pessoal, as últimas eleições aí no Brasil diretas para presidente foram ocorridas em 1960, né? E com a promulgação do golpe, né, em 64, e mais especificamente o ato institucional número 2, o presidente e vice passaram a ser eleitos por uma maioria absoluta de membros do Congresso Nacional. Daí, com a Constituição de 67, né, o presidente da República ele passou a ser escolhido através do voto do colégio eleitoral, que era composto por membros aí do Congresso Nacional. E esses congressos tinham os delegados indicados aí, então, pelas assembleias legislativas dos estados. E aí, né, pessoal, em 82, com a volta das eleições diretas para governadores, né, que o governo tinha acabado de iniciar, então, com o governo de João Batista Figueiredo, acabado de iniciar o processo de redemocratização, né, através de uma abertura, como eles falavam, lenta e gradual. E o governo, então, ele após essas eleições de 82, ele perdeu muita força, porque muitos partidos de oposição, dentre eles aí o PMDB, o PT e o PDT, saíram vitoriosos na eleição, em cima do PDS, que era o partido do governo naquele momento. E para frear um pouco, para diminuir essa influência da oposição, o governo de João Batista ele mudou os números de representantes das assembleias legislativas, que antes eram proporcional à população de cada estado, né? E ele mudou esse número para 6. Isso fortaleceu 6 em qualquer estado, em todos os estados, independente da quantidade de população. Isso fortaleceu o governo, porque muitas capitais, principalmente, né, foram como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio de Janeiro com Leonel Brizola e Minas Gerais com Tancredo, né, foram eleitos governadores da oposição, né, do governo militar. E somado a isso, né, gente, ainda em março de 83, o deputado Dante de Oliveira, que era do PMDB naquele momento, propôs uma emenda no Congresso, que nessa emenda era proposta as eleições diretas para presidente e para vice, e necessitava aí de 2/3 dos votos para que essa emenda fosse para frente, né, fosse aprovada. E o partido naquele momento, né, o partido de oposição do governo, ainda era maioria no Congresso, e o partido era o PDS, né, e eles estavam inclinados mais a aceitar a eleição indireta, né, que foi o que ocorreu. Entretanto, o governo militar também estava desgastado, né, vivenciando também uma grave crise financeira decorrente aí de anos aí de crescimento da dívida pública, né, uma inflação enorme e uma redução drástica do PIB, né, gente? E nesse contexto também houve uma disputa interna no PDS, né, o partido do governo, entre o Paulo Maluf e o Mário Andreas, que eles se apresentaram para a candidatura para as eleições indiretas, né? E com isso levou o governo Figueiredo, que não simpatizava ali com o Maluf,
o presidente, na verdade não o governo, o presidente mesmo abdicou da função de coordenar essa sucessão presidencial. E acabou que, para evitar que o Maluf ganhasse força, né, ele convidou alguns partidos da oposição, dentre eles aí, para negociar o PDT, o PTB e o PMDB, né, para formar e com isso eles formaram um colégio eleitoral para votar uma emenda que era a emenda Figueiredo, que levava o nome do presidente. E porém isso não avançou. O PMDB logo depois fez uma reunião, dentre eles se encontrava o Tancredo Neves, né, que era o líder do PMDB em Minas Gerais, o governador, e eles recusaram a negociar com o governo. Aí logo após, gente, em 1984, a campanha das diretas já ganhou uma grande comoção nacional, com o apoio de diversos governadores da oposição que foram eleitos aí em 82, né? Leonel Brizola, por exemplo, é um que foi eleito no Rio de Janeiro. E foram organizados com isso os comícios, né, pessoal? E tinham muitos artistas nesse comício, por exemplo, Milton Nascimento, Beth de Carvalho. E esses comícios se deram no Brasil inteiro. O PT organizou um em Olinda, foi muito grande. Teve um na Candelária nesse momento, que reuniu em torno de 40 mil pessoas. E esse movimento, nesse momento, teve uma grande repercussão na mídia. Além dos artistas, a TV Globo também, ela noticiava sempre nos intervalos, principalmente o Jornal Nacional, né, de maior audiência, para que a população aderisse a esse movimento de diretas. Aí com isso levou a população também a fazer uma marcha para Brasília, naquele momento, no dia que essa marcha foi marcada para o dia da votação da emenda Dante de Oliveira, né? E o que acabou levando o comandante do exército, do segundo exército, a limitar o acesso à capital e proibir as manifestações políticas dentro da cidade, né? Lembrando que, por mais que a gente já teve anistia, o Brasil ainda era governado pelos militares. E mesmo em recintos fechados também eram proibidas essas manifestações. E outro ponto também foi que o governo censurou as rádios e TVs para impedir a transmissão da votação no Congresso, que infelizmente, né, essa emenda Dante de Oliveira naquele momento não conseguiu o número de votos e não foi aprovada, né? Com isso levou alguns governadores aí do Nordeste, sobretudo do Nordeste, que eram pertencentes ao PSD, e eles estavam também estavam perante uma comoção nacional aí, né? Acompanhando essa comoção nacional pelas eleições diretas. Eles declararam apoio ao governador Tancredo Neves do PMDB. Por que isso? Porque o PMDB, durante esse movimento, saiu muito fortalecido. Ele ganhou uma grande força, né? E com isso, né, pessoal, ainda nesse contexto, o governo ele propôs também, o PMDB, na verdade, ele propôs uma instauração de uma Assembleia Constituinte Nacional, né? E o que resultou depois, em 1988, na Constituição Federal, na nossa Constituição. Aí voltando em seguida, né, gente, na convenção do PDS foi confirmada então a candidatura do Paulo Maluf para presidente nas eleições indiretas, já que a emenda Dante, tanto a emenda Dante Oliveira quanto a Figueiredo não foram aprovadas. E após a candidatura do Maluf,
o partido do governo, o PDS, ele se dividiu, acabou se criando uma dissidência que se chamou Frente Liberal, e essa dissidência passou então a apoiar o partido de oposição do PMDB, né? Eles criaram então uma chamada na época de Aliança Democrática. E com isso, pessoal, houve em seguida a vitória do Tancredo Neves junto com o Sarney para presidente e vice nas eleições indiretas de 85. E isso marcou aí o fim do regime militar no Brasil.